Oi, pessoas, sejam bem-vindas a mais um IGTV da página @monimapas_ss, né? Essa semana a gente trabalhou com o conteúdo de questão social e serviço social. Então eu trouxe acróstico, jogo de palavras, nuvem de palavras, mapa mental, para facilitar e a gente entender melhor, né, do que se trata. Eu também trouxe o vídeo da série Lei e Ordem, né, o episódio 17 da 4ª temporada. Nele é possível a gente perceber o depoimento, né, uma parte do depoimento. Ela é a chefe dos assistentes sociais e ela é uma assistente social, né, ela tá na gerência. A gente percebe o quão nosso trabalho é importante, né? E o tamanho da responsabilidade que a gente tem. A gente pode perceber que ali ela retrata a carga de trabalho exacerbada, muito grande, né? No qual ela não conseguiu dar conta. Então ela acabou forjando, né, relatórios. A gente percebe o processo de adoecimento mental, né? Quando ela sai dali, ela vai para um hospício, depois daquele depoimento. Eles falam hospício, né? No episódio. E aí, ela é internada, né? E aí a gente também percebe as refrações da questão social, na qual ela fala no trabalho com os jovens, ela vai falar das pessoas em situação de rua, onde ela retrata que as pessoas inviabilizam, né? Tornam as pessoas invisíveis, as pessoas em situação de rua, elas acabam apagando, então é como se elas não estivessem vendo, e ela faz uma crítica a isso. Que também faz até o link com o jogo de imagens que eu coloquei. Tem uma imagem de uma pessoa em situação de rua e um homem engravatado passando direto, né, sem olhar. Então ela retrata muito isso e faz um link enorme. E esse link que ela faz é o nosso trabalho, né? Onde a gente começa a trabalhar com o mapa mental para a construção desse vídeo. A questão social, ela é instrumento do trabalho do assistente social. Então a gente vai trabalhar com a questão social, né? Então foi a ela que, graças a ela, que a nossa profissão surgiu, né, no mundo. Então a gente nasce para enfrentar as expressões da questão social, onde na Europa a gente começa no século XIX. Então a gente também vai estar nesse campo de trabalhar com a classe operária. Somos contratados pelas empresas para lidar com a classe operária que está fazendo greve, paralisando em busca de direitos. Então os assistentes sociais vão estar nessa mediação, né, com os trabalhadores. E aí é esse link da questão social com a profissão. Em 1930, ela não aparecia no discurso dominante, né? Eu estou recapitulando aqui o mapa mental. Ela não aparecia no discurso dominante, então era uma negação, né? O capital, né? Os empregadores, eles não queriam crer, né, nessa existência da questão social. Até poderiam saber que existe, mas não queriam dar o braço a torcer, né? Não queriam discutir sobre o caso. Então a questão social era caso de polícia. Então quando aqueles trabalhadores iriam para as ruas fazer greve, lutar pelos seus direitos, né, eram-se chamados a polícia, o órgão repressor, né, porque aquilo era considerado ilegal, ilegítimo, né. Aí a gente vai fazer a caracterização, né? A questão social, ela traz esses elementos, que é a desigualdade social, a pauperização, a exclusão, o desemprego e por aí vai. Aconteceu uma revolução em 1930, né, dos trabalhadores, e luta, né, acabam levando às ruas suas reivindicações, a luta para enfrentamento dessa questão social, onde acontece o programa da Aliança Liberal, né,
eles se antecipam. Então, quando eles viram que os movimentos estavam muito efervescentes, que as pessoas estavam indo para a rua e que eles iam ter que, de qualquer jeito, né, reconhecer a questão social como uma questão legítima e criar formas, né, para o seu enfrentamento, né, e garantir o direito da classe trabalhadora. Então, essa aliança liberal, ela acaba reconhecendo a questão social, né, como legítima na sociedade. Então, à primeira vista ficou meio como se eles estivessem fazendo um favor ou foi uma coisa boa, mas eles só se anteciparam porque viram que seria inadiável, né, inevitável reconhecer essa questão social, porque os movimentos operários estavam latentes na época. E aconteceu essa ascensão da questão social na década de 30, né? A questão social no Brasil existe há muito tempo, mas na década de 30 os movimentos se uniram e se fortaleceram e foram para as ruas, né, reivindicar. Um ponto principal do mapa mental é que ele fala que a questão social, ela não se limita à pobreza, né, à realidade da pobreza, ela é algo mais complexo. Então, como eu coloquei no jogo de palavras, uma agressão a uma mulher, seja física, mental, psicológica e as mais diversas agressões que existem. A gente pensa, mas isso é a expressão da questão social, né? A gente fica pensando, sim, sabe por quê? A gente vai fazer um link. A questão social, ela entra na sociedade nascendo dessa luta, né, que nunca se equilibra, essa balança que nasce entre a luta de classe, né, entre a luta do capital e do trabalho. E com isso, o capitalismo vai entrando, né, e é uma relação social, o capitalismo. Então, são relações sociais. E aí acabam que entra o patriarcado, entra o homem como forte, o viril, o detentor de poder, né? Em meio à mulher. Então, acabam que há essa construção de superioridade, subalternização da mulher, onde ele acaba se achando no direito, né, de fazer o que quiser com a mulher. Então, puxando esse link, é uma expressão da questão social a violência contra a mulher, né? Às vezes a gente vê pessoas limitando a questão social só à pobreza ou a pessoa em situação de rua, mas não pessoas que são destratadas por pessoas que têm um poder aquisitivo maior. Isso é uma exclusão social. Lá na imagem tem uma criança que ela é excluída, ela é proibida, né, de entrar num shopping, eles não aceitam pessoas com deficiência, então isso é exclusão social. E não necessariamente essa criança deficiente está em situação de pauperização, mas aconteceu uma expressão da questão social. Então, um exemplo, a gente vai para Fortaleza, de um lado são prédios grandes e de outro lado são comunidades. Então, nesse meio